há algo que ninguém te contou. O mundo não ignora quem se conhece. As pessoas não reparam apenas em aparência, talento ou voz. Elas reparam em presença. E presença não é volume. Presença é silêncio firme. É postura. É calma. É consistência. A verdade é simples. Você não precisa gritar para ser ouvido. Só precisa se tornar alguém impossível de ignorar. E isso não acontece da noite para o dia. Acontece quando você começa a ajustar pequenas coisas. A maneira como reage, o que tolera, o que alimenta na sua mente, como ocupa espaço no mundo, sem pedir permissão. E é aí que o estoicismo entra, não como filosofia distante, mas como prática diária para fortalecer sua mente, sua confiança e sua identidade. Hoje você vai aprender 8 ajustes simples estoicos que transformam sua energia, sua postura e a forma como as pessoas te percebem, sem esforço teatral, sem máscaras, sem personagens. Antes de continuar, se esse tema faz sentido para você, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa fortalecer a postura mental. E comenta aqui, como um compromisso íntimo com você mesmo: eu escolho ser inesquecível. E agora, vamos para a primeira lição de hoje. 1. Olhe nos olhos quando fala e quando escuta. Existe algo profundamente humano e quase esquecido na capacidade de olhar nos olhos. Não olhando com arrogância, intimidação ou ansiedade, mas com presença. Num mundo onde todo mundo desvia o olhar por insegurança, pressa ou desconforto, quem sustenta o olhar transmite uma mensagem silenciosa. Eu estou aqui. Estou inteiro. Nada me distrai de mim e nem de você. O olhar é a linguagem mais antiga do ser humano. Antes da escrita, antes da voz, antes de qualquer civilização, era pelo olhar que se lia intenção, ameaça, verdade, respeito ou falsidade. E ainda hoje, mesmo sem perceber, as pessoas respondem ao olhar do outro com base no que sentem, não no que ouvem. E é por isso que pessoas seguras não precisam se apressar nas palavras. Elas falam devagar, escutam com atenção, observam, porque sabem que a força não está no volume, mas na consistência da presença. Quando você olha nos olhos ao falar, você comunica clareza. Eu acredito no que estou dizendo. E quando olha nos olhos enquanto escuta, comunica algo ainda mais raro. Você tem meu respeito, mas não minha submissão. É uma postura equilibrada, calma, sem pressa de provar nada. O olhar firme e sereno vem do autocontrole, e o autocontrole vem da mente treinada. Filosofia estoica sempre ensinou que a força interior não precisa de exibição. Ela se revela em microgestos, e este é um dos mais poderosos. Há uma diferença profunda entre olhar para alguém e olhar dentro da conversa. Quando você foge do olhar, o corpo diz ao outro: talvez eu tenha medo, talvez eu esteja incerto, talvez eu não confie em mim. Mas quando você sustenta o olhar com naturalidade, sem rigidez, sem tensão, você transmite estabilidade. E pessoas estáveis se tornam naturalmente memoráveis, porque é raro encontrar alguém que não se esconde de si mesmo enquanto existe diante dos outros. Treine isso diariamente. Uma conversa rápida, um cumprimento. Uma pergunta respondida com calma. Não precisa ser longo, basta ser verdadeiro. Com o tempo, algo muda. Sua postura muda, seu tom muda, sua energia muda. E o mundo sente. Porque no fim, enquanto muitos tentam impressionar com palavras, quem domina o olhar mostra algo mais importante: caráter, firmeza, consciência. E isso, no silêncio, é impossível de ignorar. 2. Faça menos promessas e entregue mais resultados. Muita gente fala demais. Promete demais. Se compromete com tudo, com todos, menos consigo mesmo. E é curioso, quanto mais alguém tenta convencer o mundo com palavras, menos confiança transmite. Porque no fundo, todo ser humano reconhece uma verdade silenciosa. Quem faz, não precisa anunciar. Os estoicos sabiam disso. Para eles, caráter não era discurso, era evidência. Era aquilo que se percebia sem esforço, sem explicação, sem propaganda. E quando você para de prometer e começa a mostrar resultados, algo muda no modo como as pessoas te enxergam e também no modo como você se enxerga.
Promessas vazias são anestesia mental, dão a sensação de progresso sem ter feito nada. Ação, por outro lado, é construção silenciosa. É transformação gradual. Ela não precisa de testemunhas. Ela não precisa de validação. Quando você age antes de falar, cria um padrão interno. Eu sou alguém que cumpre. Isso muda sua postura, sua confiança e sua energia. Observe quem realmente inspira respeito. Eles não dizem eu vou mudar. Eles mudam. Eles não dizem eu vou melhorar. Eles melhoram. Eles não explicam seus planos. Eles aparecem com resultados. A maioria não percebe, mas essa diferença cria um tipo raro de magnetismo. As pessoas passam a prestar atenção em você, não pelo que você diz, mas pelo que você prova. E quando alguém te pergunta sobre seus planos, você aprende a responder com calma. Você vai ver. Sem tom de desafio, sem arrogância, apenas certeza. Porque quando sua mente está alinhada com a ação, não existe urgência em provar nada para ninguém. Você sabe que o tempo fará isso por você. E esse comportamento cria outro efeito. Você passa a prometer menos, inclusive para si mesmo. Para de dizer, segunda eu começo, um dia eu mudo, na hora certa vai acontecer. E troca por, agora, hoje. Um passo, silencioso, mas real. A cada ação entregue, por menor que seja, você constrói algo poderoso, autorrespeito. E o mundo percebe, ele sempre percebe. Porque no fim, palavras impressionam por alguns segundos. Resultados silenciosos impressionam por anos. Enquanto muitos vivem de expectativa, quem age cria destino. E isso, sem barulho, sem pressa, sem explicação, torna você alguém impossível de ignorar. 3. Não reaja imediatamente às provocações. Nem todo estímulo merece resposta. E muito menos uma resposta imediata. A maioria vive como pólvora aberta. Basta um comentário atravessado, um olhar torto, uma mensagem mal interpretada, e a explosão acontece. Mas explosões não são força. Explosões são falta de controle. O estoicismo ensina algo contraintuitivo. O primeiro impulso quase nunca é a sua resposta verdadeira. É apenas o reflexo do ego. O ego quer vencer, quer ter razão, quer responder rápido para não parecer fraco. Só que, ironicamente, quanto mais rápido alguém reage, mais óbvio fica o quanto está sendo controlado pelo outro. Responder imediatamente é jogar no campo emocional de quem provocou você. Pausar é trazer a conversa para o seu campo, o racional. Existe poder no intervalo entre o estímulo e a resposta. Esse pequeno espaço é onde mora a sabedoria. É onde a mente respira. É onde você decide, eu vou reagir ou eu vou escolher. E, normalmente, a versão de você que aparece após alguns segundos é muito mais madura do que a versão que tentava responder de imediato. Perceba algo silencioso. Quando você não reage na hora, o outro se desestabiliza. Porque quem provoca espera fogo. Quando encontra calma, perde o controle do jogo. Não é sobre ignorar tudo, nem sobre engolir injustiça. É sobre decidir quando e como você responde. E se a situação merece resposta. Às vezes, o silêncio resolve o que 1000 palavras não resolveriam. Às vezes, a resposta só precisa ser curta e neutra. E às vezes, a resposta é simplesmente seguir a vida, sem dar palco. Pessoas emocionalmente treinadas não são frias, são conscientes. Sabem que nem tudo precisa virar guerra, que nem toda opinião tem peso, que nem toda provocação merece atenção. A arte está aqui. Você pode sentir a raiva, sem se tornar a raiva. Você pode perceber o ataque, sem entrar no ataque. Você pode avaliar a situação, sem ser arrastado por ela. Isso não acontece de repente. É treino, é repetição, é musculatura emocional. Com o tempo, algo muda. Quem antes te tirava do eixo, agora perde o acesso. O que antes parecia ofensa vira apenas ruído. E você percebe que a verdadeira força nunca foi vencer discussões, foi dominar a si mesmo. E quando alguém tenta te provocar e você permanece firme, calmo e consciente, o silêncio fala por você. E diz a frase mais poderosa que existe: eu não sou controlável. 4. Fale apenas quando acrescentar algo. Há um detalhe curioso sobre pessoas que marcam presença. Elas não precisam ocupar espaço com palavras. Falam quando é necessário. Se calam quando é suficiente.
Vivemos em uma era onde todo mundo comenta tudo, mesmo sem pensar, mesmo sem entender, mesmo sem ter nada real para dizer. É uma avalanche de opiniões, julgamentos, frases automáticas, respostas impulsivas. E no meio desse excesso surge uma figura rara, aquela pessoa que fala pouco, mas quando fala, muda o ar do ambiente. Isso não tem nada a ver com timidez, tem a ver com intenção. Quem domina o silêncio escolhe palavras como quem escolhe ferramentas, com cuidado. Não desperdiça energia tentando impressionar, corrigir o outro ou provar que sabe algo. Porque sabe que sabedoria não está em falar muito, mas em falar o necessário. O estoicismo ensina que a fala é um ato de responsabilidade. O que sai da sua boca pode criar paz ou caos, pode fortalecer vínculos ou destruí-los, pode aproximar ou afastar. Por isso, antes de responder, vale uma pergunta silenciosa. O que vou dizer constrói ou só preenche espaço? Às vezes, uma conversa precisa de clareza e você pode oferecê-la. Às vezes, alguém precisa ser acolhido e sua voz pode ser ponte. Mas muitas vezes, o melhor que você pode oferecer é escuta. Escutar é uma forma de respeito, e respeito sempre cria presença. Quando você se acostuma a falar somente quando acrescenta, algo sutil acontece. As pessoas começam a prestar mais atenção no momento em que você abre a boca. Porque sabem que ali vem algo pensado, filtrado, sólido, sua palavra deixa de ser comum. Ganha peso, ganha forma, e isso transforma a dinâmica ao seu redor. Discussões inúteis diminuem, mal-entendidos se dissolvem, e sua energia deixa de ser desperdiçada com ruído. Você percebe que nem toda pergunta merece resposta imediata. Nem toda crítica merece defesa. Nem toda conversa merece sua participação. Essa postura não te faz distante, te faz presente. Uma presença que não disputa a atenção, apenas existe com naturalidade. Com o tempo você entende uma verdade profunda. Quem controla a própria fala, controla a própria imagem. Quem controla o silêncio, controla o próprio poder. E assim, sem esforço teatral e sem necessidade de provar nada, sua comunicação deixa de ser barulho e passa a ser sinal. Firme, claro, impossível de ignorar. 5. Cuide da postura como se ela fosse sua linguagem silenciosa. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer gesto, antes até do olhar, existe o corpo. Ele chega primeiro, ele anuncia você. E a postura, aquilo que muitas vezes parece apenas físico, é na verdade um reflexo profundo da mente. Uma coluna curvada raramente nasce apenas do cansaço. Às vezes nasce de medo, de autossabotagem, de querer ocupar menos espaço, de tentar não incomodar. O corpo fala o que a boca tenta esconder. Um ombro caído diz, não quero ser visto. Uma cabeça baixa diz, não acredito em mim. Passos apressados dizem, estou fugindo de algo, talvez de mim mesmo. Mas quando você ajusta o corpo, mesmo antes de ajustar a mente, algo interessante acontece. O corpo começa a reeducar a mente. Coluna ereta, respiração mais ampla, queixo nivelado, movimentos tranquilos. Não rígido, não artificial. Presente. A postura cria uma espécie de campo energético silencioso. Ela diz ao mundo como você se sente e diz a você quem está se tornando. Os estoicos entendiam essa relação. Para eles, o corpo era parte da disciplina da alma. Caminhar consciente, sentar com firmeza, respirar com calma. Tudo isso moldava o comportamento. E quando você cuida da postura, algo muda na forma como o mundo te responde. Pessoas param de interromper. Você parece mais confiável sem precisar explicar. Curiosamente, até falam menos alto com você. Porque o corpo transmite o que muitos tentam provar com argumentos. Eu me respeito. E quem se respeita não aceita qualquer coisa. Não tolera o que diminui. Não precisa gritar para ser ouvido. Faça um experimento. Em vez de tentar parecer confiante, se mova como alguém que já é. Caminhe com ritmo estável, sem pressa e sem hesitação. Sente-se com alinhamento, como quem entende o próprio valor. Respire mais devagar do que a situação pede. Não para impressionar, mas para lembrar. Porque a postura é um lembrete físico do seu estado interno e, com o tempo, se torna um aviso silencioso ao mundo. Eu sei quem eu sou.
E quando alguém encontra esse tipo de presença, calma, centrada, autêntica, percebe que não está diante de mais uma pessoa tentando agradar, mas diante de alguém que simplesmente existe com firmeza. E isso, sem uma única palavra, é impossível de ignorar. 6. Seja previsível no caráter, imprevisível na reação. Há uma diferença silenciosa e poderosa entre ser confiável e ser previsível. O primeiro gera respeito, o segundo gera controle. Quando as pessoas sabem exatamente como você reage em qualquer situação, você se torna fácil de manipular. Elas aprendem seus gatilhos, seus padrões, suas vulnerabilidades. Sabem o que dizer para irritar, o que insinuar para te desestabilizar, o que sugerir para te motivar ou parar você. Mas quando alguém não consegue prever sua reação, existe cautela, existe análise, existe distância estratégica. O estoicismo nunca falou sobre ser uma estátua emocional, falou sobre ser dono de si. E essa diferença muda tudo. Ser previsível no caráter significa algo simples. Todo mundo sabe onde você se posiciona moralmente. Sabe que você não falta com respeito. Sabe que você não quebra a palavra. Sabe que seu sim é sim e seu não é não. Isso cria reputação, um chão firme, uma identidade reconhecível, mesmo no silêncio. Mas suas reações, essas não precisam seguir roteiro. Essas precisam vir da consciência e não do hábito. Porque o hábito responde por você. A consciência escolhe. Às vezes, a melhor resposta é a calma. Às vezes é a firmeza. Às vezes é o silêncio. E outras vezes, raras, cirúrgicas, é cortar pela raiz com uma frase simples e direta que encerra o assunto. Quando as pessoas não sabem qual versão sua vai aparecer, mas sabem que todas elas possuem limite, respeito e firmeza, você cria algo raro, imprevisibilidade consciente. Isso não é jogo psicológico, é proteção mental. Quem não é previsível de forma emocional não pode ser conduzido por estímulos externos. Não vira marionete da opinião dos outros. Não funciona no ritmo do ambiente, funciona no próprio ritmo. Você passa a ser alguém que não reage, decide. E essa simples troca muda as dinâmicas ao seu redor. Conflitos diminuem, manipulações perdem força, pessoas tóxicas se afastam e apenas quem respeita permanece. No fundo, esse princípio te leva a uma fórmula silenciosa. Caráter firme. Todos conhecem. Emoções sob controle. Ninguém controla. Reação escolhida. Nunca automática. É assim que você se torna alguém que não pode ser previsto, nem usado. E quando o mundo percebe que você não é guiado por impulsos, mas por consciência, algo inevitável acontece. A sua presença muda o ambiente, e não o contrário. 7. Treine a arte da presença. Esteja onde você está. Hoje quase ninguém está verdadeiramente presente. O corpo está em um lugar, a mente já corre para outro, e a atenção vaga entre notificações, preocupações e diálogos internos intermináveis. É raro encontrar alguém inteiro, alguém que esteja de fato aqui. E justamente por ser raro, é memorável. A presença é um tipo de poder silencioso. Quando você está realmente presente em uma conversa, as pessoas sentem. Quando você ouve sem planejar a resposta, o outro percebe. Quando você participa da vida sem distração, o mundo te responde diferente. O estoicismo sempre valorizou esse estado. Viver o agora com plena consciência. Não como slogan, mas como prática. Porque o presente é o único território onde a ação existe, onde decisões acontecem, onde a vida é real. A ausência, por outro lado, cria fragilidade. Uma mente que não está no presente vive preocupada com o futuro ou repetindo o passado. E alguém preso nesses dois extremos raramente consegue agir com força, calma ou clareza. A presença começa nos detalhes, na maneira como você sente o peso do corpo ao caminhar, na forma como respira antes de responder, no gosto do café antes de começar o dia, na pausa silenciosa entre uma tarefa e a próxima. Isso não é romantização, é comando interno. Quando você cultiva a presença, a ansiedade perde espaço, a impulsividade diminui e a mente deixa de correr como se estivesse sempre atrasada.
Você começa a experimentar um tipo de paz que não depende de circunstâncias, depende de postura. E essa postura muda sua energia social. Você não parece apressado para ser aceito, não transmite urgência emocional, não demonstra instabilidade. Você se torna alguém que ocupa espaço não com volume, mas com intenção. Experimente isso na próxima conversa. Tire o foco do celular, da pressa, da resposta instantânea. Respire. Esteja. Perceba o tom de voz do outro, a expressão facial, o ritmo. Mesmo que diga poucas palavras, sua presença fará o outro sentir que está diante de alguém diferente. Com o tempo, a presença vira assinatura, uma marca silenciosa. As pessoas lembrarão de como se sentiram perto de você, e não necessariamente do que foi dito. Porque existe uma força rara em alguém que está inteiro no momento, sem fugir da própria vida, sem se esconder da própria mente. E esse tipo de pessoa, firme, consciente, presente, nunca passa despercebida. Ela permanece. 8. Valorize sua energia como algo sagrado. Há um momento da vida em que você percebe que não é tudo que merece sua atenção, seu tempo ou sua paz. Nem todo convite é oportunidade, nem toda conversa merece aprofundamento. Nem toda pessoa merece acesso ao seu mundo interno. E essa percepção não é arrogância, é maturidade. A energia que você carrega é limitada. Você acorda com uma quantidade diária de foco, disposição, força emocional e clareza mental. E se você distribui isso sem critério, tentando agradar, se explicando, participando de dramas alheios, discutindo o óbvio, você termina o dia vazio, drenado, sem energia para aquilo que realmente importa. O estoicismo sempre ensinou uma verdade simples. O que você alimenta, cresce. O que você ignora, morre. Quando você valoriza sua energia, você passa a escolher com mais consciência o que permite entrar na sua vida e o que você precisa deixar de lado. Aos poucos, conversas rasas se tornam caras demais. Discussões inúteis se tornam perda de tempo. Relacionamentos sem reciprocidade deixam de fazer sentido. Você começa a perceber padrões. Se uma pessoa te cansa mais do que te agrega, limite. Se uma situação te consome mais do que te constrói, afaste. Se uma ideia drena mais do que inspira, descarte. E algo curioso acontece quando você faz isso. O respeito externo aumenta, porque o mundo enxerga que você não se vende por migalhas emocionais, aprovação rápida ou convivência vazia. Valorizar sua energia não é virar distante, é se tornar seletivo. É colocar filtros onde antes havia vulnerabilidade emocional aberta. É entender que sua paz vale mais do que ter razão, ser aceito ou ser entendido. E sim, algumas pessoas vão se incomodar com essa mudança, porque estavam acostumadas ao acesso gratuito. Mas o desconforto delas não é seu problema. É o reflexo do limite que finalmente existe. Com o tempo, sua vida começa a ficar mais leve, mais silenciosa, mais intencional. Você foca no que te fortalece: crescimento, disciplina, propósito, relações sólidas, silêncio mental, presença. E quanto mais sua energia se fortalece, mais seletivo você fica. Não por orgulho, mas por sabedoria. Porque quando você entende o valor da sua mente, do seu tempo e da sua paz, você nunca mais entrega isso de graça. E quem vive assim, com autocontrole, clareza e respeito próprio, inevitavelmente se torna alguém impossível de ignorar. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido que nada do que foi dito depende de talento, genética ou sorte. Depende de postura. Depende de escolha. Depende de como você decide existir no mundo. Não para impressionar, mas para se alinhar com quem você realmente é. Esses ajustes não transformam apenas a forma como as pessoas te enxergam, transformam a forma como você se trata. Porque quando a mente fica mais firme, o corpo muda. Quando a energia fica mais seletiva, a vida muda. E quando a presença se torna consciente, você deixa de ser alguém comum e passa a ser alguém que carrega peso, mesmo no silêncio. O mundo não ignora quem está desperto, inteiro e alinhado com seus valores. O mundo percebe. Então, antes de encerrar, faz algo simples. Respira fundo e assume internamente esse compromisso. Eu vou me tornar inesquecível para mim antes de ser para os outros. Se esse vídeo fez sentido,
Deixa o like, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa dessa virada. E comenta aqui declarando com convicção: eu estou evoluindo em silêncio. Eu leio todos os comentários e fico feliz com sua participação. Espero você no próximo vídeo. Até breve.